Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. How? Conheço a Universidade do Bots, melhor curso online de treinador do Brasil. Bem-vindo no canal do Viciado na Luta. É o seguinte, análise do combate Vasily Lomachenko contra José Luiz Ramírez. O debut de alto nível do Vasily Lomachenko. Vasily Lomachenko nada mais é do que o lutador amador mais bem sucedido da história, possivelmente um dos maiores da história, bicampeão olímpico e nada menos do que sinistro. Ele, a partir do ano 2015 lá para 2016, 2017, ele era o lutador mais emblemático daquele período, tanto que quando eu comecei a ser praticante de boxe, o nome era o The Matrix, o Matrix, Vasily Lomachenko, o lutador que vivia em Matrix. Cara, o cara era sinistro. Esse combate, ele não vai mostrar tudo que ele tem. Ele tava se adaptando, tava se acostumando. Foi um debut contra um cara que tinha um título internacional, um título abaixo do título mundial. Bicho, muito sinistro. A luta foi muito boa. Tipo, o oponente que desesperou e não correspondeu em certa altura, mas ainda assim um combate sinistro. Deixa eu ver se tem uma qualidade mesmo. Não vai mudar nada. Que porcaria. Quer saber? Eu ia ver, eu notei, é porque não é sempre no lado em que minha webcam tá o tempo. E normalmente pode ficar no outro lado. Não existe muito padrão em relação a isso, mas eu vou manter aqui porque senão eu vou esquecer depois. Ai, que fazenda. Ficou estudando muito. Aí você vê. O cara quis golpear. Ele ficou a mão à frente pra tanto medir distância. E se fosse necessário, ele poderia até golpear, mas eu não acho que ele golpearia. E também com a mão no meio do caminho o cara desiste contra destro e canhoto. Ainda mais nessa posição que o Vasily estava muito um tanto alinhado ao cara. Se ele socasse em diagonal, o braço ficaria no meio do caminho. O que acontece? Essa situação é muito fácil de você não de você brecar o oponente não fazer nada. Não fazer nada porque os pés estão alinhados. Vejam o vídeo destro contra canhoto que eu fiz. A teoria por trás, quando você tem um pé alinhado com o outro, é muito difícil. É muito bom para anular o adversário. Qualquer movimento que tu faça com o braço pode ficar na frente do oponente e atrapalhar. Destro quando canhoto é bom você tá com os pés para fora ou para dentro. Cara, é nostálgico fazer uma análise do Vasily Lomachenko. O maior especial foi do Vasily. Aqui, pra ver como ele tá estudando, mas tipo, a teoria tá sendo ultra bem aplicada. O que eu sempre falo contra destro contra canhoto: qual é o melhor golpe para ser feito por qualquer um, cruzado da mão da frente? É o golpe que ambos estarão mais vulneráveis. O cara jogou a mão de forma muito descompromissada. Ele não quis acertar porque ele de fato não quis. Mas para ver como tava, ele tava no controle. Ele tava muito tentando estudar a reação do oponente. O oponente não fez nada. O cara,
O cara tá tentando alguma coisa, mas ele tá vendo como ele ataca, a força com que ele ataca, o quanto aberto ele fica. Aqui ele testou pra ver se o cara tinha reação, nem um tchan direito. Cara, isso é ótimo pra ele. Pro adversário, horrível. Porra. Aí o cara já tá vendo, porra, aqui o cara vacila demais. O cara pra socar fica tudo aberto e... É bem interessante. Interessante pro Vasily enfrentar o oponente. Como ele fez pra tentar golpear. Ele teleguiou tudo que ele poderia. Ele teleguiou tudo possível. Vamos diminuir um pouquinho a velocidade. Metade. O cara dá uma distância, puxa lá de trás, olha pra baixo. Só falta falar, ó, o soco no corpo. É o que faltou, bicho. É interessante. O cara se joga muito. Ele se joga muito e ele fica todo aberto. Ele deixa os braços distantes do corpo. Então pra tu ir pras costas, como o Vasily fez, é fácil. É tipo, se tu pega o timing e a pessoa sobe muito, eu quero dizer o que? É interessante. Isso, uma vez eu tive que explicar para uma pessoa. Tem vezes que se você joga o cruzado muito alto, torna fácil de sair. O que acontece? O cruzado acima da linha do ombro, se você fazer acima da linha do ombro, cara, não adianta. O cruzado vai ser uma porcaria. E não tem... E se ele não tiver uma trajetória de fato de um cruzado, se ele não fazer isso, se for por cima do ombro, é minimamente justificável. Mas tem pessoa que soca assim. Ela soca assim. Eu já vi. Pode ter um ângulo do braço maior ou menor, mas tem pessoa que soca assim. Aí o que acontece? Tu sai por baixo da mão, o cotovelo tá mais alto, tu consegue com muita calma pendular por baixo do braço do oponente. É muito problemático quando a pessoa faz, por exemplo, um cruzado tipo o Poitin da vida, que sai em um ângulo muito baixo e não levanta assim, ele faz de muito baixo. O cruzado é como se muito próximo de atingir o cruzado ainda tivesse se tornando um cruzado. É quase impossível de tu conceber a pessoa fazer um pêndulo por baixo do soco. Aí tu tá. Aí tá jogando a cara no golpe. Aí não tem como. Não falo para vocês fazerem um cruzado extremamente baixo, mas o que acontece? A forma como o cara puxa, a forma como ele deixa teleguiado, se torna muito fácil. O cara, se ele mudasse só essa forma de execução do cruzado, o Vasily não teria pendulado. Ele não teria pendulado. Não falo que isso é o certo ou o errado, mas é para ver como o cara, ele dá muita facilidade pro Vasily. Ele dá muita facilidade. Ele dá muita informação. O que? Me arruma outro. Tu vê. Aqui.
O cara com muita tranquilidade erra o golpe. Pelo visto, o Vasily é mais alto. Também estava numa postura mais alta, ele estava numa postura mais baixa. Então, pro Vasily sair disso ficou um pouco facilitado. Porque o cara pulou pra cima. O cara saiu dos golpes. Tipo, aqui foi Vasily tentando primeira ofensiva. O cara saiu bem assustado, eu diria. O cara tá meio assim porque não conseguiu acertar uma direito. Então, né? Aí tu vê o que eu falo sobre o cara ter soltado os golpes no vazio, como foi interessante. Pro Vasily foi interessante. O cara numa postura baixa, distante, sinceramente, o cara não mostrou ter bons golpes retos. Cara, ele tava assim. Será que o cara faria um bom golpe? Eu vou ser sincero, nessa situação, com o adversário só tá mandando cruzado, tu não pode esperar que o cara faça um ótimo golpe reto. Então, tu consegue muito tranquilamente. Tu não precisa fazer nem o golpe da forma mais composta possível, pra bater o mais forte possível. Às vezes tu bate só pra incomodar. Nesse caso daí seria bom, serviria o propósito, o Vasily fazer a forma mais simplificada possível do golpe. A forma mais simplificada possível. Eita. Pera aí. Esse mais ou menos aqui. Vamos ver se foi a forma mais simplificada ou não. Realmente o cara não... O golpe de reto do cara é horrível. O Vasily chamou muita atenção. Não foi a forma mais simplificada possível, mas aqui também é de verdade. Isso eu tava pensando se o cara fosse muito rápido, muito bom, mesmo nível, mas não valeria a pena. A forma mais simplificada que eu digo é a seguinte: você tem todo... Deixa eu ligar aqui. Você tem toda uma cadeia de movimentos e etapas para fazer os movimentos corretamente. Cara, bem que podia ter negócio para amarrar. O que acontece? Você vai mover tanto seja jab, seja direto. Você move tanto o quadril quanto o ombro, movendo eles de forma sincronizada. Você faz esse movimento pro jab, pro direto tu faz como se fosse um giro. Dessa forma, você vai esticar a mão para frente, estica a mão para frente, sempre prezando ter uma trajetória reta. A trajetória tem que ser reta. Aí tu adiciona o giro, você tá mais ou menos assim. Aí que acontece? Tem um giro de cotovelo, enquanto você estica o braço, o cotovelo vai estar para baixo e depois ele vai girar. E o cotovelo vai estar para fora. No meio do golpe, aqui o cotovelo já vai estar prestes a ficar na posição normal. E seu golpe ainda vai atravessar um pouco mais de distância. Aqui é a técnica padrão para um soco reto. A forma simplificada é você tirar alguma dessas etapas. Você adicionar o giro do quadril é interessante. Adiciona até um pouco mais de velocidade, porque é um movimento que você está fazendo que, querendo ou não, daqui pra cá você tem como se fosse um palmo percorrido só por conta do ombro e do quadril. Então é um palmo que o golpe possa ser mais alongado. Aí o que acontece? Você tem que esticar a mão pra frente. Você pode fazer um soco com uma trajetória não reta?
eu não acho que sirva o propósito. Mas se tu tira isso daqui, o giro do cotovelo só estica pra frente, você não vai ter força nenhuma, mas vai fazer o toque. O que você perde tempo, perde os milissegundos que tu perde fazendo esse giro aqui, a atenção que tu dá pra isso, você tira essa atenção e tu simplifica aqui. Nessa hora aqui que o Vasily quis assustar o cara tentou um direto, ele fez assim. Se ele fizesse isso, o cara ia levar, sinceramente, ele ia levar equivalente a uma bolha de sabão batendo no rosto, mas ia assustar. O que acontece, a finalidade do momento é assustar e atrapalhar. Nesse momento, o que Vasily, as ações do Vasily é assustar para o cara fazer uma ofensiva ruim, e a partir dessa ofensiva ruim, ele contra-golpear. O que vai acontecer em seguida é consequência. Vamos colocar como segmentos separados. Aí o que acontece? Ele fez até, foi um golpe um tanto forte. Só que o cara se afastou, não pegou tão em cheio. Aí isso é o que Vasily jogou melhor. Não vou fazer juiz de razão e também não vou tirar o julgamento de um ultra campeão mundial, uma lenda do olímpico e do profissional. Não vou. Minha proposta não seria tão prepotente nesse ponto, mas é pra ver, sempre tem essa opção. Aí o que acontece? O cara vem lá de trás, tá abrindo as asas pra golpear. E o cara é uma postura baixa. Aí fez assim, o que acontece? Isso é um ritmo previsível. Previsível. O cara bate assim. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim? Não pode. Ele vai fazer assim. Esse negócio desses swingões malucos aí é paia, cara. É muito paia. O cara achou que enfrentaria um lutador ultra experiente, ultra bem sucedido. Com isso, o cara mostrou até aqui. Foi 50, agora 58 segundos de combate. O cara que mostrou até agora. Opa! Por que acelerou a velocidade? Ah, não. Não, tinha acelerado um pouquinho. Ficou um pouco mais acelerado que o normal depois que voltou ao normal. Estranho. Aí o que acontece? Maluco, nesse ponto, o Vasily deu, por conta do adversário ser medíocre comparado a ele, que não foi problema. Porque o que acontece? Ele bateu no corpo com uma precisão assustadora, excelente. Só que ele recebeu um golpe que, cara, se fosse um golpe bem aplicado, ele também poderia ir abaixo. Mas o que acontece? O cara bateu todo feio, que bateu aqui com a palma. Se esse golpe pegasse, vamos falar, ele pegasse como se fosse no tapa e batesse aqui o nó dos dedos, cara, eu acho que o Vasily já teria ficado meio assim. Se tivesse pego como um bom overhand, como era para ser feito, poderia ter queda. É um golpe que o Vasily levou em cheio. Só que o cara não teve a decência de fazer com que fosse um golpe. Isso aí foi terrível. Terrivelmente mal feito. Pro Vasily foi ótimo. O que o Vasily poderia ter feito de diferente? Deixa eu até ligar aqui o webcam. As pessoas não são muito treinadas, muito condicionadas a isso, mas você pode muito bem. Qualquer golpe você tá com a guarda alta. Vou falar jab, cruzado, hook,
qualquer golpe você pode estar com a guarda aqui. Aí o que acontece? Em alguns golpes você não vai conseguir executar de forma tão fluida se você estiver pressionando o corpo. Mas se estiver próximo, se você estiver vendo o golpe vindo, você facilmente posiciona e defende com a mão de trás. O que acontece aqui, o Vasily deveria ter feito isso. Ele poderia tanto fazer o que hoje em dia é visto como uma forma mais moderna, em que você defende mais. Aí o que acontece? O golpe tá vindo, você levanta a mão e posiciona a cabeça para dentro para ser protegido. Uma coisa que era mais antiga, era mais comum na época que eu praticava, avançou com o tempo, é você levantar o braço só para defender só aquele lado. Aí você adivinha um pouco do que vai acontecer. Aí o que acontece? Ele deveria ter feito isso. Se ele tivesse feito isso, maluco, ia ser 100% limpo esse lance. Voltando à parada, aconteceu um bagulho meio sinistro, então tive que parar um pouquinho. Cara, aqui, só por conta do dano psicológico, o cara já vai mudar muito. Aí o cara já tá saindo mais assustado, não, na minha opinião, não reagiu tão bem quanto deveria reagir pra sair do Vasily, mas... Cara, tu vê que de verdade o Vasily só não ganhou esse round, não ganhou a luta nesse round porque ele não quis. Porque o cara, mesmo assustado, ainda demora pra agir. E tu vê mesmo o erro. Aí o que acontece? Ele quis fazer um direto, só que aí o cara vai sair no puro reflexo. Aqui eu acho que é um lance bem bonito. É bem interessante. Qual a ideia do Vasily aqui? Primeiro que não precisa socar, ele precisa tocar. Se ele deixar o cara condicionado a sentir que não consegue fazer nada nessa situação porque tá muito próximo e vai ser socado, aí já deixa na memória. Mas o que acontece? O cara tá aproximando, ele tá soltando golpe sem compromisso só pra fazer o cara se mover de acordo. O cara tava muito próximo. O que o Vasily tá fazendo tecnicamente foi manipular ele para ele sair, escolher as decisões. O que acontece? Aqui o cara vai agir por puros reflexos. O Vasily não tá mirando muito, não tá colocando muita pretensão no golpe também. O que tá fazendo? O cara tá indo para baixo, o cara vai aproximar. A ideia é qual? Tu soca, a pessoa vai para baixo. Tu dá um cruzado, o cara vai para cá. Tu dá um up, o cara vai pra trás. Ele tá controlando a decisão do cara. Ele colocou a mão como se fosse um golpe reto, mas na verdade só esticou a mão. O cara foi por baixo. Ele tentou acertar um direto. Ele não tentou aplicar um direto pra pegar. Não teve essa pretensão, mas o cara novamente foi pra baixo. Aí deram um cruzado, mas também foi um cafuné. Aí o cruzado, o cara já tava indo pra trás. Aí veio um upper. O que acontece? Você tá com a pessoa, vamos falar, num treino, você não tem muita pretensão de machucar a pessoa. Mas você quer que a pessoa se mova, ela entenda essa situação e também comece a agir de acordo com o entendimento do movimento do adversário. Se a pessoa está fazendo isso, quer dizer que é um direto. Então ela tem que entender logo no início a gênese do movimento. Então o Vasily não está com esse propósito didático, mas no momento ele quer condicionar o cara a sair também e não crescer. Porque o que acontece? O Vasily passa o carro na longa, na curta
o altíssimo volume, mas deixa a desejar em questão de familiaridade. Ah, ele só tá. Aí foi mais ou menos isso que o Vasily fez. E o cara saiu como se a vida dependesse disso. É aí que eu acho muito interessante. Aí que fica a lição. Vasily já assustou tanto o cara, já apavorou tanto que o cara já tá achando que tudo que vai sair dele vai ser uma ação muito perigosa. Aqui Vasily aproximou demais. E o cara tentou agarrar. Não adianta, eu posso falar o que for, eu posso zoar. Falar que isso foi Foi cólera da dragão dupla. Mas a tentativa era clinchar. Sem mais, sem menos, só isso. Olha o desespero do cara. Ele tá pensando maluco. Na longa, eu tô levando uma surra. Na média, eu tô parecendo que tô na longa. Porra, só na curta que me salvo. O cara errou, ele correu pro quadril. Aí tu vê ele clincha, coloca a cabeça no peito do cara, a mão pra frente, segurando os braços, aí ele bate pra cima, pra acertar a cara. Aí o que o Vasily vai fazer? Vai dar uma cotovelada na nuca do cara, na coluna? Vai derrubar? Vai finalizar? Não. Poderia. O cara desesperado ficou muito selvagem, ficou muito trapaceiro. Aqui tem uma coisa muito engraçada que eu não vejo as pessoas darem valor. O que o Vasily fez aqui é interessante porque estava muito próximo. Ele não estava em condição de executar o golpe na melhor distância possível. Ele fez como se fosse o Flicker. O Flicker, quando você está muito próximo, é o ideal. O que acontece? O Flicker é fraco por si só. Então só poder adicionar movimento no soco. O que acontece? O Flicker, não o Flicker jab na concepção que a gente tem no movimento, mas o socar dessa forma é bem interessante quando você está numa distância muito reduzida. Eu vou até abrir aqui, ó, porque eu acho que eu tenho que fazer mais isso nas análises. Eu vou ser sincero, correto? Não. Efetivo? Não. Mas pra mim, eu sou um lutador de curta. Eu luto na longa, média, mas minha familiaridade é curta distância. Tem vezes que eu tô na longa distância, tô focando, aí eu começo a avançar sem perceber. Eu começo a avançar em direção ao oponente. O que acontece? A pessoa tá muito próxima, mas tá levando o jab direto. Aí a pessoa pensa, caralho, como é que o cara dá um jab direto? A pessoa vê eu controlando a distância no meu máximo possível, nessa distância. Na verdade, nisso. No que seria essa distância aqui. A pessoa tá vendo eu socar. Daqui a pouco ela tá levando um golpe reto daqui. E tipo, golpe reto pra logo em seguida virar qualquer outro golpe. A média, uma distância média pra curta, nesse sentido, a minha média curta beira a mesma coisa. Não falo que seja esse caso do Vasily, mas muito próximo. Você pode fazer todo e qualquer golpe, só que aí você não pode fazer ele na definição original. O que eu costumo fazer muito é jogar o cotovelo para fora e executo o golpe. Não vai ter muito giro de quadril, não vai ter muito espaço para uma cadeia cinemática, mas a ideia é o toque. A ideia é a pessoa ter a sensação que está sendo tocada. Aí não vai ser um estímulo muito grande, mas se a pessoa vê que é um golpe reto nessa distância, cria-se um choque, cria-se uma confusão. Quando você está passando o carro, quando você está numa luta disputada não, mas quando você passa o carro, você está atropelando, vale a pena. Aí o que acontece? O ideal para você fazer assim é o cotovelo para fora. Tu consegue. E o que acontece? Quanto menor a distância, você consegue executar o golpe, voltar.
Aí você pode diminuir o intervalo, então tu consegue fazer muito mini movimento. É que nem a ideia dos golpes no corpo. Você faz um movimento cíclico muito rápido, que tu não coloca muita intenção, mas tu coloca muita velocidade para ser repetido. Pode tu fazer isso no oponente, não necessariamente a pessoa vai vomitar sangue, mas ela tem a sensação, eu levei uns 6, 7, 50 golpes. A pessoa não vai conseguir contar. Eu acho que é uma coisa muito interessante essa noção que o Vasily tem. Eu exagerei, porque eu quis falar a respeito disso. O Vasily não fez dessa forma como eu falei, mas ele tem a ideia que ele pode fazer o soco com o cotovelo para fora em uma distância menor. O que acontece? A gente tem ideia de movimentos diferentes. Eu falei que a versão simplificada, que é mais rápida, mais inofensiva do jab e do direto, é com o cotovelo para baixo. Você quer bater ela na maior distância possível, porque ela vai se mover em linha reta de forma muito boa. Tu pode fazer a mesma coisa com o cotovelo para fora, só que sinceramente a pessoa consegue trabalhar melhor a execução do golpe com o cotovelo para baixo. Aí o que acontece? Com o cotovelo para fora, você pode fazer uma coisa similar, mas o propósito de velocidade não é tão bem empregado. Então às vezes é bom para você trabalhar um movimento que não chega ao limite do soco, um movimento mais simplificado. Eu já vi várias vezes, cara, eu não lembro se era o Thomas Ernst, o cara avançava e ele se movia para trás, ou ele avançava, ele socava assim, ele não terminava o soco, mas era socos repetidos, a pessoa se movendo, às vezes de encontro, às vezes ele socando a própria pessoa enquanto movia, que cara, batendo, uma hora colhia, né? Uou! Maluco, isso daqui ia ser esculacho. De verdade, o Vasily não conseguiu por timing. Por timing mesmo. Ele tava cronometrando para isso. Mas o que acontece? Ele saiu do soco, pisou para fora e tentou o golpe. O que ele deveria ter feito para ele conseguir antecipar e em vez de ele tentou fazer uma coisa mais segura, mais estável, mas o que ele poderia ter feito, em vez de dar um passo mais largo para fora, ajustar a postura e golpear, ele poderia ter se movido para fora, ele ficaria destro trocando bem para fora e lançava esse golpe para frente. O cara saiu por um fio de cabelo. Aqui os malucos só estão descendo a lenha. Ei, mamaceta bela, assim você me mata. Errou! Maluco, eu de verdade, eu quero fazer um vídeo do Errol Spencer. Imagina eu falando. Aqui você vem overhand comparado a um cruzado, muito mais fácil de sair. Opa! Aí tu vê, Vasily já não, nesse último, que veio de uma postura mais baixa, não foi tão pra cima, já saiu melhor. Não, pera aí. Caraca. Não, que isso, cara. Cara, o cara tá sendo humilhado em rede nacional, internacional. O cara tentou um jab
E Vasilha andando pra trás, deu um jab, pei! Um instante, gente. Desculpa, gente, eu tive que parar aqui. Meu irmão não sabe andar de ônibus. Eu tive que procurar os ônibus pro local que ele queria. Maluco. É sacanagem quando o cara leva um soco enquanto anda pra frente. Pior, o cara andando pra trás. Pelo menos se fosse de encontro. O cara parado ia ser menos dano psicológico. Mas o que acontece? Pra tu ver como não dá pra defender esse Ramírez, ele tentou um jab. Logo em seguida ele tenta um soco puxadão lá de trás. Só que qual é o problema? Se vocês viram meu vídeo sobre Éder Joffre, vocês viam que você suga Ray Robinson. Não existe problema. Ih, o fio tá na frente. Desça, fio, desça. Fica embaixo. O que acontece? Não existe problema em tu puxar o soco lá de trás. Só que desde que você faça com que o movimento seja rápido. Se você tá lançando perto, o que acontece? A velocidade da execução vai ser similar. Não tem como mudar a velocidade disso. Mas você vai precisar fazer com que o adversário não entenda. O que tu pode fazer, a única solução funcional, é se mover de muito longe, e o tempo que você percorre até chegar ao oponente é o tempo que você faz a execução do golpe. Você tá puxando aqui de trás, só pra mostrar como tá meu braço. Aí eu ando pra frente. Quando eu chego pra frente, o golpe já tá chegando. É muito melhor do que você de perto. Olhem o que o cara vai tentar fazer. Tipo, não tem como defender. O cara tá lutando contra Vasilij Lomachenko, um bimedalista olímpico e futuramente campeão mundial. Se ele fizesse isso contra qualquer um, tudo bem. Só que, porra, cara, porra, ainda tentou bater no corpo. Vai se fuder. Que porra é essa, cara? Que isso? Caralho, vou arrancar meu olho. Que pensamento de burro. Cacete, era muito mais fácil. Muito mais fácil. Ele fazer isso de perto. Ele puxa lá de trás pra bater na barriga. Cacete. Como é que eu podia esperar tamanho burrice? Óbvio que eu podia esperar. O cara foi nocaute. O primeiro down dele foi isso. Puta que pariu, cara. Cara, eu vou terminar esse vídeo porque eu comecei. Não porque eu quero. Agora virou questão de orgulho. Mas eu não aceito o que eu tô vendo. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Cacete, bicho. Cara, não é problema o que o cara faz, mas o cara não pode fazer isso em alto nível. Existe diferença entre acerto e erro, correto e errado. O correto normalmente é quando executado o correto, ou se funciona. Em treino existe o certo e o errado. Em luta, dependendo do seu nível, o errado foi a sua intenção. Então é certo naquela situação. Só que, cacete, quanto mais o nível sobe, mais você é punido até pelos seus acertos. Se você foi punido, quer dizer que você, vamos falar, dentro do boxe, em alto nível, se o cara é muito melhor que você, ele pune até seus acertos, você tá errado. Aí o erro é tentar corresponder com baixo nível contra uma pessoa de alto nível. O que o cara tá tentando fazer contra a Vasilha é fazer coisas de baixo nível. Efetividade nula contra um cara que é um monstro. Porra! Não à toa, esse cara durou 4 rounds e a luta, que foi a luta que vai ser analisada posteriormente, ele perdeu, eu vou ver se é garfo ou não, mas foi uma luta de 12 rounds. Erra-se menos. Quanto mais o nível aumenta, menos se erra. O cara puxa o golpe lá de trás, por exemplo. Só apontar aqui rapidinho. Não é errado você puxar um pouco o golpe. O cruzado, se você trabalha só daqui pra cá, você tem uma distância pequena. Se você aumenta um pouquinho, você tem uma distância um pouco melhor. Às vezes até para encaixar o golpe. Às vezes essa distância um pouco a mais
facilita, melhora a qualidade do soco. Um soco despretensioso não é um bom soco. Um soco bom é um soco bem executado, é um soco que serve muito bem ao seu propósito, é muito efetivo. O que acontece, você não precisa bater lá de trás. Não é necessariamente errado, mas nessa situação não é bom. Não é bom. Não é bom. O cara tá puxando muitos golpes. Os golpes estão sendo muito puxados, estão sendo muito demorados. O que o Vasily faz é percorrer uma menor distância. E depois de executar, ele já dá a sequência. Então ele tá colocando um intervalo muito pequeno entre os golpes. Vamos falar. Eu tô fazendo de forma muito despretensiosa, não tô colocando giro de quadril nem nada. Mas é só para exemplificar. Um golpe tá saindo no... Um golpe está sendo executado a partir do momento que o outro terminou. A ideia é mais ou menos essa, porque se você espera o golpe ir, voltar e socar, tu fica nesse ritmo. Sendo que você pode trabalhar assim. Só por questão de ritmo, às vezes o intervalo você demora para fazer um soco, terminar, começar outro, terminar, às vezes aqui você coloca 3, 4. E dá continuidade. O cara tá puxando o soco e não tá fazendo um ritmo bom. O cara tá socando assim, Vasily tá... Eu fiz um movimento bem feio, bem despretensioso, mas só no propósito de mostrar a diferença de ritmo, a diferença de execução. O cara tá puxando o golpe sei lá, do Raik Parta do lugar. Vasily tá puxando ali de forma muito mais eficiente, tá fazendo golpes muito mais eficientes, muito maior volume, mas muito. Cara, se fosse uma luta olímpica e pegasse todos os golpes que o cara fez em 4 rounds, que ele acertou em 4 rounds, e só esse round o Vasily teria ganho. Não à toa, Vasily perdeu só uma vez e depois ele se vingou 2 vezes do cara. A gente tá falando de um cara com volume altíssimo. O cara sabe encaixar golpes, um em seguida do outro, como quase ninguém na história soube. O cara é muito ineficaz mesmo. O que adianta poder se tipo o cara não tá sendo abalado. Ele não tá acertando em cheio, ele é muito lento. Se ele adicionasse um footwork de maior qualidade, enquanto fazia esses golpes, ele teria encaixado melhor. Nossa! Não, aqui bailou. É engraçado, isso lembra o vídeo do Josh Kelly que eu fiz? É bem interessante. Nossa, isso daqui... Porra, eu senti esse tapa. O que acontece? Josh Kelly, ele se movia muito. Josh Kelly move muito. Na minha opinião, as pessoas falam que Josh Kelly era uma imitação do Prince Ness. Na minha opinião, Josh Kelly tá muito mais próximo do Vasily Lomachenko. Vasily, ele saía por debaixo dos golpes de forma desumana. O Josh Kelly fazia uma coisa similar, eles vieram em momentos próximos. Meu interesse por Josh Kelly, quando ele fez o debut e algumas lutas de sequência, foi por conta do Vasily Lomachenko. O pessoal falava, um novo lutador de Matrix. Vasily se move muito, tá fazendo a pessoa tentar corresponder em footwork. Só que a pessoa não tem a qualidade, não tem muito raciocínio enquanto se move. Aí ele se move pra cá, se move pra lá e o cara... Oxe! Socou e continuou o movimento. Aí o cara ficou pra trás. Não só se move. O que acontece aqui? Teve um momento. Ele aproveitou o timing como ninguém. Ele tá movendo pra aqui. O cara também tá movendo. Ele para, ele soca o cara no momento em que ele vai estar ali. O cara ainda vai estar percorrendo a distância. Vai adicionar. Se ele pegasse um soco em que fosse em direção o oponente, vou falar, o cara tá se movendo pra cá, ele dá um soco assim, o soco ia encaixar muito mais. Aqui
por estar na mesma direção, e talvez a pessoa tá até um pouco mais rápida que o soco, mas não era o caso, não vai ser tão impactante. O cara tá se movendo assim, leva esse soco aqui, não vai ser tão impactante. Se ele quisesse dar outro assim, teria doído mais. Mas é só pra mostrar como a questão de deslocamento tá diferente. Aí é interessante. O que eu falei anteriormente, Vasily, poxa, eu já falei várias vezes, acabei de lembrar agora do meu vídeo da análise da luta olímpica dele. Ele fez uma parada. Ele fazia essa parada, o soco que eu chamo soco simplificado, pessoas chamam de soco vertical. Não é muito importante a nomenclatura, mas isso é melhor empregado e melhor executado muito mais frequentemente, tanto em questão de pessoas que o fazem, como vezes que é feito nos pesos mais baixos. No peso mosca pra lá é muito comum. Vocês veem, ele executa, aí nesse caso, só você soltar o golpe ou você realmente empurrar o braço, não existe muita mudança na questão de como o soco é aplicado. Por exemplo, se Vasily fizesse a mesma coisa, mas puxasse antes para trás para socar, aí é loucura. Aí não poderia se esperar isso de um cara desse nível. Mas ele faz esse soco mais simplificado andando para frente. E o que acontece? O problema para se lidar com esse soco assim é que ele teleguia menos. Às vezes a pessoa vê pelo giro do movimento, às vezes vê o soco indo pra frente, mas aí você não sabe se é uma finta. Quando você vê aqui o cotovelo girando, aí tu tem a confirmação. O que acontece? Aqui você tem menos informações para ler. E se a pessoa tá com o ombro apontado para você, você não tem como você tem menos informação ainda. É a versão menos teleguiada do golpe. Você não tem informação. Aí tu faz isso se movendo para frente, é impossível acompanhar em questão de tempo de reação. Não, acompanhar até dar. Agora, em tempo de reação, você reagir, sua cabeça visualiza. E você começa a agir em reação a isso, é quase impossível. Estamos falando de um time ridículo de pequeno. 26. O cara já tava ligando muito pra porrada e avançou, sem mais nem menos. Porra. Olé! Olé, touro! Cara, eu vou ser sincero. O que Vasily fez aqui, que eu tinha falado, você tem um ângulo baixo, é muito mais difícil, ainda assim ele conseguiu sair do golpe. Cara, Raul. Nossa. Porra, foi uma parada meio suja, cara. Seguinte, sobretudo esse round eu não vou parar muito. Já falei muito
na discussão do round anterior, que abarca esse round. Agora o Henrique tá um espaço muito curto e ele screenshot, mas agora Ramirez está conseguindo fazer melhor na curta. Nossa, ainda muito certeiro. O que acontece com o Vasily, que ele é muito bem cedido, é que ele não tá colocando muita mira. Ele sabe onde vai socar, em que região ele vai socar, e ele soca sem pensar muito. Pensa, eu vou socar aqui, não tem muito isso. Ele sabe, ele tá antecipando muitos movimentos do cara, ele consegue socar em cima. Ficou um debate muito grande na época sobre precisão por parte do Vasily, uma discussão muito grande de precisão para lutadores. O que o Vasily faz, nossa, é muito mais uma questão de antecipação e compreensão do movimento para saber onde ele acertaria. E até quando ele erra, serve um propósito. Tu vê, o cara foi muito para trás, dá mais distância. Isso daí é o que o Vasily fazia toda hora no auge. Eu não sei explicar, mas realmente tá mais numa questão. Vasily, na minha opinião, não coloca precisão. Ele não coloca pontaria, ele não tenta acertar como um sniper. O boxeador não tem um trabalho de precisão. Precisão, como a gente fala num tiro esportivo. Tem muito mais a questão de antecipação. Depois vai mostrar, tem 42% em algum round o percentual de acerto do Vasily. Eu acho que é na terceiro round, vai mostrar do round anterior. Vasily tem o dobro de acerto, sendo 3/4 do número anterior do adversário. O adversário tem uma precisão de 20. O cara acertou 40 socos, enquanto o Vasily acertou mais de 60. E tipo, se fosse no boxe olímpico, a diferença de golpes ia ser muito distante para conseguir reverter. Ainda mais que o Vasily é o tipo de pessoa que atropela, vai piorando. Seguinte, gente, eu tenho que me arrumar pra faculdade. Essas próximas semanas eu não sei como vai ser o canal. Eu não sei nem quanto eu vou postar esse vídeo, não sei quando eu vou terminar. Então por enquanto paciência, eu vou parar esse round. Infelizmente eu perdi equivalente até o que eu já fiz de análise, praticamente cometendo um erro no vídeo. Então acabou que já era para ter terminado, mas paciência. Estou no dia 25/9, comecei a fazer esse análise não hoje, mas no dia 23 e tá full. Paciência, tá, Raul? Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, dando continuidade aqui de noite, não vou ficar falando muito alto. E também não vou... Filhos da... Ué? Ai, tão de brincadeira, tio Mir. Não vou me alongar muito mais do que já deveria, já tá tarde. Minha família tá dormindo, não vou ficar falando alto, falando por muito tempo, fazendo muito gestual. Ainda mais que a parte gestual eu já fiz por bastante tempo. Não preciso ficar refazendo muito mais. Já vou me dar por satisfeito. Muito por questão também de respeitar aqui o espaço. Tá escuro pra cacete, eu tô jogando luz na minha cara. Eu tô pensando em começar a fazer isso. No futuro eu tô pensando em comprar um equipamento aqui tem uma prateleira
Viciado Dor, que é o computador do Viciado Dor. Eu vou chamar de Luciado. É tipo luz com viciado. Eu vou deixar aqui em cima pra jogar luz na minha força. Eu tô tentando pensar nas coisas. Eu vou ver se vai precisar de viciadoteria, que é a bateria, ou vai ter uma tomada. No futuro eu vejo. Eu tô começando a pensar na ideia de começar a gravar de noite. Tô vendo. É seguinte, eu já passei muito tempo pagando de Batman, agora vamos. Eu acho que essa pontuação, eu tinha falado em algum momento que apareceu o total de socos. Aqui o cara quer pressionar, quer ferrar o Loma. Só que aconteceu isso daqui. Foi aqui que foi mó cabeçada. O Vasily não tá tão acostumado a lidar com uma distância tão curta. Então, nessa situação, meio que sem querer deu uma cabeçada. Não é uma situação que alguém vá acostumar também. Aqui é interessante. O cara tá começando baixo, numa postura bem mais baixa para fazer um grande avanço e usar alavancagem. O estúpido, quer dizer, o Ramirez, ele tenta golpear no corpo. Não sei porquê. Aí o que acontece? Aqui foi interessante. 49. Eu acho que aqui tá bom. O cara avançou, tá no alcance do Vasily. Aí o que acontece? O cara tava pensando num jab. Aí o Vasily, nessa postura, ele tá com os pés pra fora. Ele aproveitou com os pés pra fora. O que acontece? Os pés pra fora, ele ficou assim. É uma postura ótima pra fazer o direto. Quando você está com os pés pra dentro, deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Quando você está com os pés pra dentro, seu oponente está aqui. Se você virar um pouquinho, mesmo que a pessoa esteja pra fora, você aponta, também fica bom para fazer o direto. A postura é um ângulo que normalmente o pessoal não está acostumado a defender, então é interessante. Bem na cara. Aí clinchou, tipo de clinch. Lidar com clinch, o Vasily é muito bom. Ele tem, por conta da carreira esportiva, ele tem background em Western. Eu diria que ele é um dos melhores boxeadores para lidar, só que nunca fez muito uso porque não é um lutador de curta distância. O que acontece? Antigamente, a gente está falando da época do Ronca, eu acredito que década de 20 do século 20. Eu não sei em que momento parou, mas antigamente, da maneira como era feito o combate, os lutadores eram Western muito mais capacitados para essa situação de clinch. Eles se desenvolviam, eram muito mais confortáveis e muito mais eficientes em fazer e o sair do clinch do que nos dias de hoje. Isso foi uma, como se diz, uma diminuição de nível, um retrocesso comparado o futuro, o presente, o que seria o futuro daquela época, o presente, retrocedeu muito em competência relativa a isso.
pad sai. Aí tu vê, é interessante. Vasilha abaixando, subindo. O cara tá numa postura embaixo, então não tem porque ele ficar alto. Também ficaria vulnerável ao overhand. Tentou acertar o soco, o cara cascudão, ele conseguiu sair. Aí voltam para uma postura alta. O cara tá perseguindo melhor, só que a eficiência é diferente. O cara tá mudando de base. Esse foi um round um pouco melhor. O cara persegue, só que não muito eficiente. O andar pra trás do Vasilha é muito bom. A guarda tá sempre numa posição boa. Só pra vocês verem. O que acontece? Isso é 38. Só deixa eu saber a velocidade. 40% da velocidade original. Ele foi fazer o golpe, o cara fez por mais largo. Ele aproveitou para jogar o ombro. Aí no caso bateu na região do ombro, tríceps, pra ele não levar o soco em cheio. É eficaz? Depende do que você diga eficaz. O que você enxerga como eficaz nesse tipo de situação. Aqui foi improviso, uma jogada de mestre, na minha opinião. Nossa. Errou. Cara, eu juro que eu quero fazer uma luta do Aaron Spencer pra ficar fazendo piada. É interessante. Ele girou em torno do oponente. Aí tava andando pra trás, firma o pé no chão, volta. Aí o cara vê, tá andando pra frente, firma o básico. Se defendeu melhor, eu vou ser sincero. Se esse Ramírez lutasse como lutou nesse round, o resto da luta teria durado no mínimo uns 8 rounds. Mas tipo, esse foi o melhor round dele disparado, ao ponto de eu falar que foi melhor que todos juntos. Então, difícil. Eu achei aqui bonito. Porra, esse cruzado aí. O cara pegou pegou a teoria por trás do destro canhoto, pegou o manual na força do adversário. Isso daí é uma baita confirmação do que eu falo muito frequentemente nos meus vídeos, quando tem destro canhoto, aquele vídeo do destro canhoto, vídeo teórico que eu fiz. Essa teoria é muito interessante. Aqui, porra, direto. Eu acho que foi aqui. Fugiu. O que ele fugiu? O cara ficou aberto ali. Não, isso daqui foi mestre. Porra. .10% da velocidade original, só pra ver a magia.
Recapitulando, esquivou pra fora, se abaixando, um cara se abaixando. O cara pensou, vou ter que... Provavelmente o Ramírez faria a mesma coisa, talvez. E eu não vou descartar a possibilidade. Ele se abaixando, normalmente ele daria assim. Um cara se abaixando, então ele teria que avançar mais ainda, ficaria mais vulnerável. Aí o que acontece? Ele vendo que o cara vai aproximar, tá muito perto. E no caso, se ele aproximar muito mais, ele vai ficar vulnerável, ele vai sair. Ele vai levantar muito rápido. Levantando muito rápido. Ele dá um jab. Quando o golpe passa, ele poderia até tentar golpear enquanto se levanta. Só que aí o que acontece? Ele daria atenção pra golpear. Aí o cara, a atenção que ele perderia pra não levar esse golpe pra de raspão, ele ia levar. O cara tentando avançar numa postura baixa. Soco. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Isso é fruto do Vasily, ele ser um lutador muito experiente. Pô, meu celular tá queimando, bicho. Um lutador muito experiente na modalidade olímpica, que é uma modalidade muito dinâmica. E essa sacada para ele fazer isso é fruto da experiência que ele tem. O boxe olímpico é muito dinâmico a partir do momento em que é muito mais curto e a diferença de volume de golpes é decisivo. Isso faz com que um lutador que está dentro dessa realidade, ele esteja acostumado, mais acostumado, a punir esses erros. O boxe profissional existe, não falando que o boxe olímpico não tenha esse tipo de abismo, mas deixa eu ver se eu consigo fazer esse celular aqui jogar luz na minha cara. Soco, soco, bate, bate, soco, soco. Cacete. Deixa eu ver. Lanterna, lanterna, lanterna. O que acontece? O boxe profissional tem um abismo. Você tem um nível baixo e você tem um nível alto. É um abismo. O boxe olímpico, o nível baixo, em questão de rigor e de intensidade, é um pouco maior. Aí o que acontece? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. O nível normal pro nível alto, para um nível razoavelmente alto no olímpico, uma diferença mais ou menos. Aí o nível alto do boxe olímpico é muito elitista, mas é questão de momento. Diferença muito grande não há uma diferença muito grande. Tem o cara performar melhor, mas não necessariamente o cara é muito melhor só por conta disso. É que é naquele momento, se a gente pensar numa como se uma luta fosse um exame, o cara se provou naquele momento. Aí a gente teria que ver no dia a dia, estudar no dia a dia, ver competições, ver como eles performam para dizer, não, esse cara é melhor que esse. O nível olímpico existe uma diferença, mas o abismo de diferença em questão de habilidade ou qualidade não é tão monstruoso quanto o boxe profissional. O boxe profissional, filho, o baixo aqui, o mais ou menos é aqui, o mediano é aqui, o bom é aqui, e a nata daquilo aí é pra cacete. O boxe olímpico, a nata do boxe olímpico tá muito bem situada entre a nata do boxe profissional e os bons. Aí que acontece?
Quando a gente converte para o profissional, as adaptações, aí vamos falar, reduz um pouco o nível, mas tem pessoas como o Vasily Lomachenko que consegue equiparar. Ele conseguiu fazer um aproveitamento da carreira olímpica, uma modalidade diferente, e coloca no boxe profissional e equipara tanto. Vasily tá aqui, ó, na nata. Talvez um pouco abaixo comparado a outros, mas ainda assim ele é nata, filho. O que acontece é você tem situações e hábitos diferentes. Aí existe realidade diferente dentro do boxe olímpico e dentro do boxe profissional. A realidade do boxe olímpico é que você está acostumado a punir. Em questão de diferença de golpes muito grande. Vai ter situações que a pessoa não pensa em golpear, que você vai golpear. Vai ter momentos que você vai sofrer uma ofensiva que tu vai pensar revidar. Aí você vai revidar de forma mais eficiente. Em questão de volume de golpes, é muito mais eficiente e muito mais condicionado que o boxe profissional. Aí o que acontece? Todo mundo, quer dizer, quase todo mundo do boxe profissional já teve uma carreira olímpica. O quanto eles dedicaram e o quanto eles foram proveitosos é relativo. Às vezes a pessoa se cresce no boxe profissional mesmo. Cada um com seu cada um. Mas tipo, existem experiências muito valiosas. Uma das coisas mais valiosas da realidade do boxe olímpico é você ter esse olho para você encontrar as brechas e contra-atacar. Você saber criar uma diferença de ritmo, você lutar num ritmo melhor por mais tempo, você render melhor no decorrer do combate, você sair na frente em questão de diferença de golpes. Isso é um acréscimo importante pra um caramba. Falta 43 segundos para acabar esse round. Vamos terminar o quanto antes. Não pretendo parar muito, mas puta que pariu, quanto soco na cabeça, minha gente. Cara, tá um pega-pega que tipo, se for por quem toca mais, o Vasily tá fazendo melhor. Nesse ponto, quem é das antigas vai lembrar. Mentira, vocês podem ir no meu canal, vocês procuram Alex Poatan contra a Adesanya 1. Eu estou falando da primeira luta no kickboxing. Maluco, o que fez o Alex ganhar? E ele ganhou aquela luta. Ai, que... Quem entende de luta e tá vendo com pretensão de dar veredito, de falar o que aconteceu, Alex ganhou. Hoje em dia eu não quero muito pagar de juiz de luta, falar quem ganhou, coisa isso, porque não tô com cabeça pra escutar carteirada. Na verdade eu tenho cabeça, só que eu tenho grosseria muito desenvolvida, então melhor não ser groseiro 0800. Mas tipo, na época que eu fazia, eu muito raramente mudo o resultado. A Adesanya perdeu porque todos os ataques que ele fazia era defendido, e Alex ganhou porque ele defendia muito melhor e os ataques eram efetivos, ele acertava. Quem tem olho, quem presta atenção fala, ai, é que o cara luta mais bonito, quer dizer que ele tocou muito mais. O Alex luta muito feio quer dizer que ele acertou o golpe. Ah, pra casa do caralho, maluco. Se a pessoa tem um compromisso de entender quem ganhou, você enxerga quem ganhou. Naquela luta é isso. O que acontece? Eu falo que lembra muito porque os dois estão tentando jogar muita coisa. Só que tipo, Ramirez está defendendo, mas não está conseguindo muito não. Vasily Lomachenko tá... Nossa senhora. Caraca, que contra-golpe do caralho, bicho. Porra, esse direto aí carimbou. O cara executou um direto. Pelo visto, em câmera lenta ficou um pouco duvidoso, mas ele viu direto. Cara, isso aqui foi interessante demais. Se projetou totalmente pro lado, girou pro lado, aí
eu tinha entendido isso. Em câmera lenta ficou um pouco mais duvidoso. Ele viu que o direto dava vendo, aí ele deu um soco. O que acontece? É como eu falei em uma parte mais anterior ao vídeo, que eu não tô gravando de noite, que eu falei que Vasily não é questão de precisão, ele tem antecipação, ele sabe onde ele tem que socar ao ser acertado. Aí ele só teve que fazer isso. Incrível. Um round menos. Último round. Tá horrível. O cara não era nada competitivo. Nossa, os lobos estão muito feios. Cara, esse round o Ramirez tá uma porcaria. Nossa. O cara tenta. Aí a diferença de volume. O cara não consegue avançar direito. Aí ele viu, o cara tava. Ele tava avançando, ele tava se baixando, então ele bateu em cima. Soma o soco, o movimento do cara, muito impactante. Aqui não desmoronou porque não foi a hora. O cara não consegue pensar, só consegue esquivar quando tem esse volume todo. Vasily aplicou 34 socos em 2 minutos e 35 segundos, e Ramirez aplicou 10. Esse round foi horrível. O cara desesperou. Só quis avançar e ficar jogando de soco a esmo. Aí eu com os braços aqui pra fazer o próximo. Levou um bem na barriga e bem, morreu. Não tem muito segredo. Deixa eu mostrar. Vai ter momento que mostra aqui. Foi esse aqui.
Vai mostrar um de frente, que maluco. Só de ver eu tenho vontade de vomitar. Putz, grila. Maluco, o cara perdeu a alma aqui, hein? Porra! Bem, isso, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, apertar o botão no gostei, compartilhar e comentar. Lembrando que não sei em que momento, mas eu ainda farei o... Não ficou tão legal não. Eu ainda farei o vídeo do Vasily na segunda luta. Será que foi garfo? Será que não? Não sei. Bora assistir depois. Vou me despedindo, Raul.